Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos nossos estudos, os estudos online do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como vocês sabem, todos os nossos trabalhos aqui da casa, nós começamos sempre com uma prece de abertura, de religação com o nosso Pai, para que possamos acalmar a nossa frequência cardíaca, as nossas mentes, para estarmos assim mais receptíveis às informações que o plano espiritual nos passa. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, fazendo a nossa religação com o nosso Pai através dessa prece. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão maior, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais da nossa casa, aos espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos da natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos, como sempre, o auxílio, o amparo, a orientação para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje, que é o estudo de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo através da ótica espírita, para que de posse dessa nova realidade, dessa nova verdade, possamos sempre fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Por isso, então, que em nome de todos aqui presentes dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo, em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por iniciado os nossos estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Olá, mais uma vez. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Eu vou estudar dois itens desse capítulo, os dois itens finais desse capítulo, que é o item 19 e o item 20. O 19 é benefícios pagos com a ingratidão e o 20, beneficência exclusiva. Mas antes da gente abordar esses dois momentos, vamos relembrar essa passagem de Jesus, quando ele diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Jesus está querendo dizer para a gente, quando fizer a caridade, a gente deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade. Seria esse o plano que ele nos oferece, para que a gente tenha a recompensa verdadeira de saber o que é a caridade no íntimo de cada um de nós. E quando eu estava preparando esse tema para estudar junto com vocês, eu estava me lembrando de uma história que Bezerra de Menezes comentava com Chico Xavier, que foi o seguinte: eram duas senhoras da alta sociedade, vinham com as suas carruagens e, ao passar por um determinado local, observaram um homem que estava deitado. Era muito frio naquele dia, estava muito frio, e aquele homem estava deitado em cima de um mármore, sentindo frio. Uma delas, vendo aquela situação, se penalizou com aquele indivíduo e ofereceu o casaco de pele que ela tinha, um casaco caro. A sua amiga, que estava do lado dela, disse: não faça isso, você não vai dar esse seu casaco, que é caríssimo, para ele, até porque isso não vai servir para ele. Façamos o seguinte, vamos até a nossa casa, lá nós temos lençóis, nós temos cobertores, e pedimos a um dos nossos funcionários que venha e traga aqui para ele esse lençol e esses cobertores. Pois bem, eu disse: então tá bom, então vamos. E foram conversando. Pois bem, durante todo o trajeto, elas acabaram esquecendo daquele homem que estava ali. De manhã cedo, aquela que tinha oferecido, que ia oferecer o casaco para aquele homem, lembrou-se dele, falou: puxa, aquele homem. Ficou novamente penalizado. Chamou um de seus funcionários, retirou
alguns lençóis, cobertores, e pediu que fosse levar até o homem no local indicado que ela tinha passado para ele. Pois bem, esse homem foi até o local e retorna com o lençol e com o cobertor. E aí a senhora pergunta, ele não quis receber? Eu disse, olha, infelizmente, senhora, eu tive que trazer de volta, porque eu fiquei sabendo que ele acabou falecendo de tão frio que estava a noite de ontem. Aí é quando Bezerra de Menezes vira para o Chico, diz, pois é, Chico, isso aí é para a gente aprender que às vezes quando a caridade ela é muito avaliada, muito programada, a ajuda pode ser que chegue tarde demais. O que na realidade, tanto Bezerra de Menezes, passando através dessa história, e por que Jesus nos alerta que a nossa mão esquerda não sabe o que está dando a mão direita, nós vamos entrar assim para poder entender que algumas mensagens, essa mensagem inclusive de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 14, nós temos sempre que entender que nas mensagens que Jesus nos passa, em todo o texto religioso, nós vamos encontrar às vezes simbologias, metáforas, e a vivência criatura-criador, no seu momento, aquilo que ele está passando. O que nós sabemos hoje, eu não vou querer entrar aqui na parte da neurociência, ou na parte neurológica para falar sobre esse assunto, mas é lembrar aquilo que o maior dos sábios que nós já tivemos, que tinha conhecimento de tudo isso, por que ele usa essa questão da mão esquerda, não saber da mão direita? Como nós sabemos, o nosso cérebro ele tem 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, ele recebe algumas informações, ele recebe os sinais sensoriais e faz com que o lado direito sinalize, ou ele vai se movimentar ao lado esquerdo. O contrário é a mesma coisa. Quando você recebe sinais sensoriais pelo lado direito, esses sinais são avaliados e você movimenta o lado esquerdo. É assim, né? Entre um e o outro. Mas o mais importante é a gente entender, por exemplo, esses 2 hemisférios. O esquerdo é o nosso lado da razão, da análise, né? Da lógica, da matemática, de tudo isso. O racional, né? Aquela questão racional é o nosso hemisfério esquerdo. Quer dizer, toda coisa sensorial que chega nele, ele vai nesse raciocínio lógico, racional, né? Enquanto o lado direito é o lado intuitivo, emocional, é aquele que você faz as coisas movida pelo aquele momento que está acontecendo ali. Por isso que quando Bezerra de Menezes passa essa informação para Chico Xavier, porque às vezes se você demorar muito para começar a pensar em como você vai fazer a caridade, de que maneira você vai fazer, isso pode ser tarde demais. É nesse sentido que Jesus usa essa metáfora, né, da mão esquerda não saber o que a mão direita está dando, para que você não use muito da lógica, do racional, para que você não pare muito para pensar, porque senão, quando a gente para muito para pensar se eu devo ou não fazer ajuda, às vezes a ajuda chega tarde demais e ela não vai não vai levar benefício a ninguém. É uma metáfora interessante, é uma história que Bezerra passou interessante, a mensagem que Jesus nos passa também, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa sistemática, né? De que nós às vezes estamos diante de determinadas situações e a gente começa a usar muitas vezes o racional e aí deixamos de praticar aquilo que o nosso coração, que a nossa intuição está tentando fazer. É óbvio que a gente sabe, nós não estamos aqui para querer esconder de ninguém. Existem pessoas que se aproveitam dessas situações, né, para poderem pegar dessa parte, às vezes, que nós estamos estimulados
pela caridade, a se aproveitarem disso, mas isso não importa. Para a gente não importa isso. O que importa é que você, naquele momento, sentiu o desejo, a vontade de ajudar alguém, você vai e faça. Não fique pensando muito de que maneira, se vale a pena ou não, se ele vai fazer isso ou não. Eu me recordo até uma vez, eu já contei isso em alguns momentos, aqui em Palestra da Fé, que eu vinha às vezes num ônibus, e uma moça tinha perdido o dinheiro dela. E ela comentava com a outra o seguinte: tomara que Deus coloque alguém para achar esse dinheiro, alguém que esteja precisando, porque na época ela estava próxima de uma área onde tem usuários de droga, para que esses usuários eles não achem esse dinheiro para não comprar com dinheiro drogas, né? Aí eu fiquei pensando assim, olha só, ela acredita que Deus fez ela perder o dinheiro e ela perdeu o dinheiro e Deus ainda tem que fazer com que alguém que encontre o dinheiro dela utilize bem esse dinheiro, para que Deus procure alguém para encontrar o dinheiro e fazer o bem. Então são coisas ainda da nossa infantilidade, né? Nós achamos que Deus faz essas coisas e colocamos toda a responsabilidade para Deus. Assim, às vezes, em determinadas situações, ao invés de nós procurarmos resolver, Deus vai te agraciar, Deus vai fazer por você, Deus está no controle, Deus isso, Deus, a gente coloca sempre na mão de Deus as tarefas que nos cabe fazer, que é nós que devemos fazer isso e não esperar que Ele venha fazer, porque nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Por isso, no item 19, que é benefícios pagos com a ingratidão, o que os nossos amigos da espiritualidade vêm nos alertar? Quando você fizer esse tipo de obra, e isso é um alerta que Jesus faz lá em Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, para que você não faça isso com orgulho, mas que você faça isso, às vezes, até em segredo, que ninguém perceba, que ninguém veja. Ou seja, os nossos amigos espirituais, na questão, no item 19, nos alerta o quê? Para que a gente não faça as coisas com interesse de receber alguma coisa em troca. Faça aquilo por desinteresse. Faça porque você achou que era o momento de você ajudar. Não use o racional. Não pense muito, porque senão você vai acabar não realizando aquilo que você poderia fazer. Outra coisa que a gente precisa entender também, e eles nos alertam nesse item 19, que, por exemplo, nós sabemos que as reencarnações, elas são solidárias entre si. Quem sabe se essas pessoas que estão, às vezes, nos pedindo auxílio, nos pedindo uma ajuda, ou aquele que está próximo da gente, já não foi alguém que já conviveu conosco em situações de vidas anteriores, que agora está ali, né, atravessou o nosso caminho e às vezes nós nos programamos para poder auxiliar essa pessoa. E vamos entender bem que fazer caridade não é só dar o alimento, o agasalho. Isso é primordial, isso é importantíssimo. Isso faz parte de uma obrigação nossa como seres humanos. Mas existem outras caridades bem mais importantes, como, por exemplo, perguntam aos espíritos como é que Jesus via a caridade. E aí eles respondem para a gente: benevolência para com todos, ou seja, boa vontade para com todos. Indulgência com as faltas alheias. Que você seja firme com você, mas que você seja indulgente com a situação do outro, que você não cobre do outro. E perdão das ofensas. Ou seja, que você não se ofenda com perdão. Olha o que eles dizem, como é que Jesus vê a caridade. Então a caridade ela tem várias formas. Às vezes você ouvir uma pessoa que chegou angustiada, está precisando colocar para fora aqueles seus sentimentos para que você possa ouvir e quem sabe você até dar algo para clarear aquela pessoa, ouvir para deixar que ela se acalme e que ela continue o seu caminhar. Uma vez eu vi uma cena, eu gosto sempre de mostrar situações do nosso cotidiano, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Eu não estou falando aqui para vocês que eu já tenho a caridade dentro de mim,
que eu já sou uma pessoa extremamente caridosa, misericordiosa. Eu ainda não tenho isso, eu estou tentando conquistar, todos nós estamos ainda tentando fazer isso, por isso que nós estamos aqui estudando, todos nós ainda estamos aprendendo. Mas eu gosto de citar assim, as situações do nosso cotidiano, que é onde nós podemos, que está dentro do nível que nós nos encontramos, para que a gente possa entender a mensagem que os nossos irmãos da espiritualidade nos trazem, aquilo que Jesus nos traz também, como um esclarecimento, como uma leitura que a gente possa fazer de como agir diante de determinadas situações. Eu, por exemplo, eu vi uma vez um pai com a sua filha no colo, a menina devia ter uns 3 aninhos de idade, estava no colo, e ele estava com vários brinquedos para doar, os brinquedos, que já eram brinquedos que a menininha já não estava mais usando, e ela tinha muitos brinquedos, e ela pegou aquele brinquedo, ele pegou os brinquedos e ia doar aquele brinquedo. Aí, em todo momento, ele falava assim para a menina: você está vendo? Nós estamos fazendo a caridade, olha, nós estamos fazendo um bem, olha, nós vamos pegar esses brinquedinhos que não dá para você, e esse brinquedinho vai ser para uma criancinha pobre, não sei o quê, bebê, eu olhei aquilo e falei: poxa vida, como é que nós, às vezes, educamos de maneira equivocada os nossos filhos, né? Você está dando aquilo que não é para uma criança pobrezinha, né? E isso vai sendo absorvido pela nossa mente, pelo nosso cérebro, e você acaba se colocando na posição de superior. E é onde essa mensagem é justamente para a gente tirar esse orgulho de você se achar superior. Né? E dentro dessa retórica que o pai estava fazendo com a filha, quer dizer, demonstrando tudo isso, mostrando justamente o quê? A gente diz assim: mas é uma criancinha de 3, 4 anos. É nesse momento aí que os espíritos nos dizem para a gente, é nesse momento em que você consegue colocar ela na condição. Ao invés do pai dizer: olha, nós vamos agora doar esses brinquedos, que já não são mais úteis para você. Quem sabe não tem uma outra criança que vai ter utilidade com esse brinquedo, né, minha filha? Então, eu vejo por aí a maneira de você educar, de você criar caracteres na mente já de um espírito que está num corpinho de 3 anos de idade, mas é um espírito que está ali, para ele já entender, né, de uma outra maneira como a gente deve agir diante dessas situações, daquilo que já não nos serve mais, que já não está sendo mais úteis para a gente, que a gente possa fornecer a outra pessoa, não com o intuito de que você é melhor, que você tem coisa melhor, mas aquilo naquele momento não está mais lhe servindo, que você ofereça para outra pessoa, em forma até de caridade. Né? A outra é o item 20, a gente vai falar sobre beneficência exclusiva. O que eles nos alertam sobre isso, né? Não é que a gente procure fazer a prática da caridade por aquelas mesmas pessoas que têm as mesmas opiniões que nós temos, por aquelas pessoas que têm a mesma crença que nós temos, pelas aquelas pessoas, eles falam inclusive isso lá nesse texto, né, no item 20, com o mesmo partido que nós temos. Eu, quando estava vindo para cá e estudando esse item, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, eu estava me lembrando de uma outra passagem do Evangelho de Jesus. Nós temos o maior sábio, o maior pedagogo que nós tivemos na face da terra, chamou-se Jesus. As suas lições são lições assim valiosíssimas, né? Nós precisamos estar retomando sempre esses ensinos que ele nos passou, com as suas histórias, com as suas parábolas, com máximas que ele nos trouxe. E eu estava me lembrando, quando essa questão da beneficência exclusiva, você não fazer só por aquele que tem a mesma opinião que você tem, que você não faça por aquele mesmo que tem a sua crença,
ou que seja do mesmo partido, esse partido de todos, a maneira que a gente possa entender, iguais a nós. Eu me lembrei da parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos essa parábola, aqueles que possam estar nos ouvindo hoje ou nos vendo. Se ele não tiver ainda tido a oportunidade de ver sobre essa parábola, mas que ele possa ir lá buscar no Evangelho e ver essa parábola do bom samaritano, que você vai ver toda a história. Eu não vou contar toda a história aqui, porque não é o estudo que a gente está fazendo. Mas a lição dessa beneficência exclusiva que Jesus quer nos passar, não é você fazer só por aquele que comunga das mesmas coisas que você, mas sim de você fazer pelo outro que está necessitando. Nessa parábola, Jesus conta e ele fala um homem caído que sofreu um assalto. Ele estava ali, caído, precisando que alguém o acudisse, que alguém lhe desse um socorro, que alguém fizesse alguma coisa com ele, porque naquele momento, olha como é que Jesus vê a caridade diferente, né? Às vezes as pessoas acham que caridade é você esperar que a pessoa fique, né? Esperando que chegue alguém para fazer, ou que ele esteja necessitando muito, mas ele aí fala um homem caído que passou por uma situação difícil naquele momento. E aí Jesus, nessa parábola, ele de forma assim tão pedagógica, mas tão assim fantástica que ele nos passa, ele dá adjetivo a todos os personagens dessa parábola. Ele fala de um levita, ele fala de um religioso, ele fala do hospedeiro, ele dá adjetivos a todos os personagens. Mas ele fala assim, um homem caído. Ou seja, aquele homem caído, Jesus não diz para ele não diz que ele era de tal nacionalidade, que ele praticava tal credo religioso, se ele tinha ou não condições financeiras. Jesus não fala nada a respeito dele, simplesmente diz assim, um homem caído. E esse homem caído foi ajudado pelo samaritano. E ele até dá um adjetivo que é um samaritano. E por que Jesus usa o termo samaritano? Porque era aquele que naquela época era dito assim como alguém que não tinha interesse por nada, né? Não queria saber da Torá, do Antigo Testamento. Eles não aceitavam muito aquilo que estava ali, mas eles tinham uma outra condição de vivência da vida diferente. Jesus, aliás, tem vários momentos que ele dá ensinamentos junto com os samaritanos, né? Há uma mulher samaritana em que ele está numa fonte de água, Jesus faz um diálogo com ela e ela entende que aquele homem seria um Messias, né? Um profeta pelo que ele conversa com a samaritana. Então, Jesus utiliza-se o quê? Dessa imagem de um homem caído para a gente entender o que é a caridade. O que é? Não saiba a vossa mão esquerda o que está sendo dado com a mão direita. Não use o racional nesse momento, porque nessa hora que está caído lá, você não vai perguntar, vem cá, qual é a sua religião? Você acredita em Deus? Você não acredita em Deus? Você tem condições de depois, porque esse homem inclusive vai lá no hospedeiro, deixa um dinheiro para ele, para as despesas, e na volta, se ele gastasse a mais, ele pagaria o que ele gastasse a mais no atendimento àquele homem. Não pergunta para ele assim, você vai ter condições depois de me pagar de volta aquilo que eu estou fazendo agora por você? Então, Jesus dá essa conotação em todo esse momento dessa passagem. Que a gente faça a caridade sem ostentação. Que a gente utilize da caridade sem orgulho. Que a gente faça da caridade sem que a gente queira retribuição ou retorno daquilo que a gente está fazendo. Essa é a mensagem que fica de todo esse capítulo, né? Alguns companheiros nossos já fizeram alguns estudos desse mesmo
esse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, em alguns itens, e nós estamos encerrando com 19 e 20 para que a gente entenda que a caridade é um bem que nós fazemos e é aquilo que o nosso Pai, Deus, nosso Pai maior, espera que cada um dos seus filhos faça com os seus irmãos. Na hora de uma dificuldade, na hora que estiver ali caído, necessitando da sua ajuda, que você estenda a mão. Nós temos várias formas da prática da caridade. Como eu falei, de dar um cobertor, um alimento, de ouvir, de segurar, de abraçar, de ouvir, de oferecer um ombro para alguém que chora, para alguém que lamenta. Isso são várias formas de você fazer a caridade. Então fica essa reflexão para cada um de nós sobre o texto estudado por hoje, que é benefícios pagos com a ingratidão, para que a gente não veja que às vezes o ingrato, né, não nos retribuiu e a gente não quer mais fazer, mas que a gente continue fazendo, independente de nós recebermos ou não alguma coisa em troca. Aliás, em Mateus, no capítulo 8, versículo de 1 a 4, que também tem nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus cura um leproso e diz, não contem aí para ninguém, não fiquem contando essas coisas aí para todo mundo não, mas diz assim para aquele homem que Jesus limpou da lepra, né? Porque todo tipo de doença de pele naquela época era considerado lepra. E aí Jesus, ele fica limpo daquelas feridas que ele tinha, mas Jesus diz assim, vá lá e se apresenta aos sacerdotes. Porque na época de Moisés, antes, toda pessoa que tivesse naquela condição de doença de pele, a lepra, por exemplo, eles eram afastados. Se eles não conseguissem a cura através de um sacerdote que fizesse algo para que ele pudesse se curar, ele tinha que ser afastado daquela sociedade e ele ficava míngua, ninguém fazia nada por ele. Lógico que ali tem um monte de coisas que a gente precisa aprofundar para entender um pouco melhor, mas Jesus dá essa demonstração. Vá lá e mostre para ele como é que você está limpo, para que eles possam entender quem é esse que está vindo até aqui passar lições para vocês do que vem a ser a caridade. Então é isso aí, fica uma reflexão para todos nós sobre o assunto que nós conversamos hoje. E como vocês sabem, todos os nossos trabalhos aqui, nós sempre encerramos fazendo também uma prece de agradecimento pelo momento. Elevemos então mais uma vez o nosso pensamento alto, fechamos os nossos olhos, agora em forma de agradecimento, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso amantíssimo Mestre Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, aos mentores de nossa casa e aos nossos guias espirituais, por todos os esclarecimentos que nos trouxeram, pelo auxílio, pelo amparo, pelas energias benfeitoras que sempre nós somos acolhidos. Felizes então por esse momento, felizes por essa oportunidade de convívio fraterno com tantos queridos irmãos, é que em nome de todos aqui presentes dos dois lados da vida, em nome de Jesus, mas sobretudo em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por encerrado os nossos estudos da tarde de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Um abraço a todos e até um próximo encontro. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe a todos.